O ministro Teori Zavascki abriu o sigilo da delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, investigado na Operação Lava Jato. Pelo acordo, ele vai pagar 75 milhões de multa e deverá cumprir entre 2 e 3 anos de prisão em regime domiciliar. Na delação, Machado disse que o presidente interino Michel Temer pediu uma doação, fruto de propina, à campanha do então candidato à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita. O delator afirma que as empresas faziam doações eleitorais para garantir contratos com a Petrobras. Sérgio Machado contou em detalhes o que sabe. Presidente da Transpetro entre 2003 e 2014, ele diz que a empresa tinha 2 diretrizes nesse período: extrair o máximo de eficiência das empresas contratadas e o máximo de recursos ilícitos para repassar aos políticos que o mantinham no cargo. Segundo Machado, 9 empresas aceitaram pagar propina: Queiroz Galvão, Camargo Correia, Galvão Engenharia, NM Engenharia, Estre Ambiental, Polidutos, Essencis Soluções Ambientais, Lumina Resíduos Industriais, que pertence ao Odebrecht, e Estaleiro Rio Tietê. O ex-presidente da Transpetro afirma que o pagamento de propina era praticamente mensal e tinha 2 formas definidas: dinheiro em espécie ou doação oficial de campanha. Já no caso dos políticos que o nomearam para a empresa, Machado diz que eles recebiam das 2 formas. Seriam eles o presidente do Senado, Renan Calheiros, os senadores Jader Barbalho, Romero Jucá e Edson Lobão e o ex-presidente José Sarney, todos do PMDB. Outros 15 teriam recebido propina apenas como doação. 5 deles são do PT: o deputado Luiz Sérgio, os ex-deputados Cândido Vacariza e Edson Santos, a ex-ministra Ideli Salvati e o ex-deputado e hoje presidente da Telebrás, Jorge Bettar. Outros 4 são do PMDB: o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, os senadores Garibaldi Alves e Valdir Raupp e o deputado Walter Alves. 2 são do DEM: o senador José Agripino Maia e o deputado Felipe Maia. 1 é do PP, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles. Outro é do PSB, o deputado Heráclito Fortes. Uma é do PCdoB, a deputada Jandira Fegali. E outro era do PSDB, o ex-senador Sérgio Guerra, que morreu em 2014. Sérgio Machado cita também o presidente em exercício, Michel Temer. Segundo ele, Temer pediu doações oficiais para Gabriel Chalita, candidato do PMDB a prefeito de São Paulo em 2012. O valor, R$1,5 milhão pagos pela Queiroz Galvão. De acordo com o ex-presidente da Transpetro, embora a palavra propina não fosse dita, os políticos sabiam que o dinheiro vinha de empresas que tinham contratos com a Transpetro. Segundo Machado, todo político sabia que isso não era lícito. Mais à frente, ele conta também que até 2007 não havia uma estrutura de pagamentos mensais organizados. A mudança veio em fevereiro de 2008, quando o senador Edson Lobão assumiu o Ministério de Minas e Energia. Foi a partir daí que começaram os pagamentos mensais para a cúpula do PMDB, pagamentos que foram efetuados até 2014. A delação de Sérgio Machado tem 246 páginas e outros líderes são citados, como o senador Aécio Neves. O delator também detalha pagamentos a partidos e a caciques do PMDB e reconhece que ficava com uma parte das propinas. Sérgio Machado admite que cobrava cerca de 3% de propina na área de serviços e de 1% a 1,5% na parte dos navios. Ele calcula ter distribuído pouco mais de R$100 milhões a políticos do PMDB e ficado com R$2 milhões por ano. Em contas no exterior, ele acumulou ainda R$70 milhões. Ao todo, Machado teria repassado R$18,5 milhões a José Sarney, 21 milhões a Romero Jucá, 24 milhões a Edson Lobão e 32 milhões de reais a Renan Calheiros. O senador Aécio Neves também é citado na delação. Quando ainda era senador pelo PSDB, Sérgio Machado disse que foi definido um plano para eleger a maior bancada federal possível na Câmara, com o objetivo de viabilizar a candidatura do então deputado Aécio Neves à presidência da Casa, no ano 2000. A saída encontrada foi ajudar 50 deputados a se elegerem.
Cada candidato teria recebido entre 110 mil e 300 mil reais por meio de recursos ilícitos. Segundo o ex-presidente da Transpetro, foram arrecadados 7 milhões de reais. Desse valor, 1 milhão foi repassado ao hoje senador Aécio Neves. Já no anexo JBS, acordo PMDB-PT, Machado diz ter ouvido de senadores em reuniões na casa do presidente do Senado, Renan Calheiros, que o grupo JBS faria doações ao PMDB, a pedido do PT, de 40 milhões de reais. O ex-presidente da Transpetro, no entanto, não soube dizer se o grupo obteve favorecimento como moeda de troca. Em nota, o presidente interino Michel Temer disse que sempre respeitou os limites legais para buscar recursos para campanhas e que jamais permitiu arrecadações ilegais. Ele disse que a versão apresentada por Machado é inverídica e que não tinha proximidade com o delator. Gabriel Chalita afirmou que nunca pediu recursos ou qualquer ajuda a Machado e que todos os recursos da campanha dele foram legais e aprovados. Segundo o advogado que defende José Sarney, Edson Lobão e Romero Jucá, os três negam o recebimento de dinheiro do delator e dizem que a delação tem que ser vista com ressalvas. O senador Jader Barbalho afirmou que não fala com Machado há 15 anos e que jamais recebeu favores dele. O ministro Henrique Eduardo Alves, a ex-ministra Ideli Salvati, o senador Garibaldi Alves, o governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, o deputado Walter Alves e o presidente da Telebrás, Jorge Bittar, disseram que as doações foram oficiais e aprovadas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que jamais recebeu recursos de Caixa 2 e que não indicou Machado para a Transpetro. Valdir Raupp disse que nunca pediu doações de Machado e que as acusações são mentirosas. Os deputados Felipe Maia e Agripino Maia disseram que as doações foram contabilizadas e aprovadas e que, como eram da oposição, não tinham como se envolver nesse esquema. Jandira Fegali afirma que tentam criminalizar doações legais e que vai processar Machado criminalmente. O deputado Heráclito Fortes está em viagem e não comentou a delação. Luiz Sérgio, Cândido Vacareza e Edson Santos não responderam. O senador Aécio Neves disse que as acusações são falsas, que Machado mente e que em 1998 sequer cogitava a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Aécio Neves também afirmou que a eleição se deu exclusivamente a partir de um acordo político com o PMDB. A JBS e a Queiroz Galvão disseram que as doações obedecem à legislação. A construtora Camargo Correia lembrou que colabora com a Justiça por meio de um acordo de leniência. Galvão Engenharia, Odebrecht, Estre Ambiental e NM Engenharia não fizeram comentários. Nós não conseguimos contatos com a Polidutos e com o estaleiro Rio Tietê.